Pero lo tengo a Roberto Cabrini, el periodista que hizo la investigación, es de Domingo Espectacular y tiene la gentileza de charlar con nosotros. Roberto, Jorge Rial, desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas noches. Es un placer muy grande hablar con ustedes y todas las personas de Argentina. Este fue un trabajo que se quedó mucho esfuerzo para nosotros porque D'Artés estaba incógnito en Brasil. En Brasil, técnicamente, no eres un fugitivo de la justicia, claro, pero eres un fugitivo de la prensa. Se sale de Brasil, sí, puede ser preso por la policía internacional, pero en Brasil tentaba mantener una vida muy incógnita, tentaba no aparecer para las personas, pero después de un trabajo de 2 o 3 meses, conseguimos finalmente pruebas de su existencia. Había varias indicaciones de su presencia en Brasil, pero necesitábamos provar, documentar, hacer imágenes de presencia de D'Artés en Brasil. Y descubrimos poco a poco que ellos tenían endereços não somente em São Paulo, onde eu estou falando neste momento, como também em Rio de Janeiro. Na maior parte do tempo de D'Artés, eles se quedam em Rio de Janeiro, mas tem oficialmente um endereço em São Paulo também, que é onde está recebendo as comunicações da justiça brasileira. Então, se tardou 2 meses e 15 dias para se conseguir fazer imagens, e com essas imagens temos uma documentação que se mostra de maneira inovidável que D'Artés tem uma vida muito tranquila em Rio de Janeiro, especialmente em la praia de Barra de la Tijuca, Roberto, que é onde se queda a maior parte do tempo, e também em São Paulo, onde se queda a mais pequena parte do seu tempo, especialmente quando tem que receber algum tipo de comunicação oficial da justiça brasileira. Roberto, depois de termos todas as provas, entramos em contato com D'Artés e conseguimos falar com ele por telefone de la casa onde vive, do apartamento onde vive em Rio de Janeiro, e fazer pelo menos uma pergunta que ha contestado, e também falamos também com seus advogados. Teremos uma reportagem que se converteu em uma documentação importante, porque nós outros sabemos da importância de Juan D'Artés em Argentina, em cenário internacional e também em Brasil. Roberto, a ver, vos que lo estuviste viendo durante 2 meses y pico, casi 3 meses, ¿lo veías un tipo haciendo una vida normal, una vida de un tipo preocupado por la justicia, se escondía? ¿Y de qué vive? Então, ele basicamente vive do dinheiro que é ganhado em sua bem sucedida carreira de cantante e de ator, porque em Brasil não tem nenhuma atividade profissional. Claro. Ele toma todos os cuidados para não ser reconhecido nas calles, sai solamente em horários onde há poucas pessoas nas calles, mas aparte disto, tem uma vida que pode ser considerado, meu caro Jorge, uma vida normal acá. Claro, sempre fugindo da prensa, tentou manter sua identidade sem que as pessoas lo soubessem acá em Brasil, mas tem uma vida que pode ser considerada muito boa, porque vive em duas partes de Brasil, em 2 sítios muito ricos, de muito em sítios onde se perde muito dinheiro para se viver, e tem uma vida muito confortável. E nesta entrevista, como tu ha escutado, ele está com muita confiança, com muitas ganas de conseguir sua absolvição. Pero será uma batalha muito difícil para ele. Sí. Roberto, cuando vos te contactaste con él te contesta, te deja un mensaje que la primera que lo escuchamos. ¿Se sorprendió? ¿Estuvo incómodo? ¿Cómo lo notaste? ¿Está nervioso? Sí, estava claramente nervoso, foi muito educado. É necessário falar que eu he tido uma postura de educação, mas se quedou muito nervioso. Isto não se pode deixar de apontar. Pero eu estava percebendo que havia uma movimentação diferente em la frente do apartamento onde eu vivo em Rio de Janeiro. Então, decidimos que já teríamos todas as provas e era o momento de tentar falar com ele.
Nosotros tentamos hablar con él en las calles, pero en las calles era muy difícil porque él sale en pocas veces. D'Artés está en las calles de Brasil, pero porque tenta mantener una vida muy reservada Claro, acá en perfil. Brasil. Claro. Bajo perfil. Roberto, Sí, bajo perfil, low profile. Sí. No hay dudas. Sí. bajo perfil. Roberto, ¿cuál es el interés mediático que genera la figura de D'Artés, esta causa que empieza a encaminarse, por lo menos de abril hasta acá, y que parece va a desembocar en un juicio en noviembre? ¿Esto le importa a la gente? ¿Hay, digamos, ruido en relación a D'Artés o allá pasa más bien desapercibido? Por supuesto que la historia acá en Brasil no tiene el mismo significado que tiene en Argentina. Nosotros sabemos que en Argentina es uno de los asuntos más hablados. Sí. Acá en Brasil todavía es muy importante porque sabemos de la importancia en Argentina, sabemos de su nacionalidad brasileña y sabemos que se trata de acusaciones extremadamente graves. Sí. Entonces es una historia importante, todavía lejos de la importancia que tiene en Argentina. Bien. Recién hablabas del tren de vida de él. Es una vida lujosa. Esos lugares donde viven son lujosos, son caros. Son muy caros, Jorge, muy caros, extremadamente caros. Tanto en São Paulo, es muy caro donde él vive acá en São Paulo, como también es particularmente muy caro, cerca de 2, 3 millones de dólares, donde vives en la playa de Tijuca. Es uno de los endereços más caros de Brasil. Tienen una vida muy confortable acá con nosotros. Ahora, Roberto, recién decías que, bueno, salen horarios donde no se le cruza mucha gente. Digamos que no son lugares donde se cruza con muchos argentinos, ¿no? Ni San Pablo ni Río de Janeiro, digamos. No son otras ciudades. No hay muchos argentinos por ahí dando vuelta. Sí, hay muchos argentinos, sí. Por esto era una de las principales, más importantes razones de que D'Artés mantenía una vida de low profile, de bajo perfil acá en Brasil, porque hay muchos argentinos, especialmente en São Paulo, hay argentinos. En la región donde D'Artés vive acá en São Paulo es un barrio muy conocido de mucho lujo que se llama Jardines. Sí. Es una parte en Brasil donde hay restaurantes argentinos. Sabemos que ellos siempre teve mucho miedo de ser reconocido por argentinos. También acá en Brasil, su historia ya está en la prensa. De tiempos y tiempos sale una historia em televisões importantes de sua presença acá. Por isso era importante para nós despender 2 ou 3 meses fazendo completo trabalho de investigação, porque sabemos de sua importância. Mesmo que seja lejos da importância que há na Argentina, em Brasil é uma história importante, por causa de sua nacionalidade e por causa de sua história. Um artista de muito êxito na Argentina que enfrenta uma acusação extremamente grave. Então, é claro que não é personagem brasileiro, é personagem de Argentina mesmo que tem uma nacionalidade brasileira. Claro. Pero há interesse delas pessoas. Eu posso falar, por exemplo, que depois da história ser mostrada na televisão de Brasil, muitas pessoas falaram com nós, a audiência ha sido muito alta, muito importante, e a repercussão muito alta também.